Que a paz e a graça do nosso Deus seja contigo nesse dia. E hoje o canal Reflexões Bíblicas vai trazer uma reflexão sobre a vida da profetisa Hulda, que está registrado no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, a partir do versículo 22, e também no livro de 2 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 14. Você que é leitor da Bíblia Sagrada, que gosta de ler a palavra do Senhor, pode procurar nesses livros a história dessa profetisa, dessa mulher profetisa, Hulda, que fez a diferença e entrou para a história bíblica. Quando nós observamos o texto bíblico, nós vemos que não há muitos detalhes referente à vida de Hulda, mas apenas que ela era mulher de Salum e habitava nas partes baixas de Jerusalém. E como nós podemos ver no texto bíblico, ela entra para a história durante o reinado do rei Josias. Esse rei que agradou ao Senhor no seu reinado. Que quando ele começa a reinar, ele vê tudo o que está acontecendo no templo do Senhor. E ele começa a fazer uma limpeza no templo, renovando o templo, tirando tudo aquilo que desagradava a Deus, que os seus antepassados deixaram no templo, inclusive seu pai. E ele começa a fazer um levantamento de tudo que precisava ser mudado no templo, fazer uma reforma. E durante essa reforma, eles acham o livro do Pentateuco. E observando o texto sagrado, ele vê o quanto os reis anteriores a ele tinham profanado o templo, profanado a casa de Deus. E ele, de alguma forma, entra em desespero, querendo arrumar o quanto antes aquela situação. Trazer de volta tudo aquilo que o Senhor tinha deixado como ordenança no templo, para a purificação do templo. E ele ali fica preocupado porque ele observa o tamanho do problema que estava nas suas mãos. Como os reis anteriores a ele tinham profanado o templo de tal forma, e ele sabia que a mão do Senhor viria e castigaria, e o castigo era duro. A punição era severa. E ele imediatamente pede para que os seus homens de confiança fossem até essa profetisa Hulda, buscar uma orientação da parte de Deus, uma palavra da parte de Deus para levar a ele. Para ele saber o que ele deveria fazer, como ele deveria proceder. E eles vão até a casa dessa mulher, ela ali emite uma palavra do céu para esses homens levarem ao rei, dizendo que sim, que a destruição viria sim, devido ao pecado do povo, devido à profanação do templo. Deus não retiraria o castigo, mas no reinado dele, por ele ter esse zelo pelas coisas de Deus, ter se atentado à palavra do Senhor, ter dado ouvido à voz de Deus, não seria destruição, não seria no reinado dele. Essa mulher, que naquela época a voz da mulher não era ouvida, mas ela era uma mulher de Deus. A profetisa que profetizou, que trouxe uma palavra de juízo àquela nação. Talvez muitos podem se perguntar por que o rei pediu para os seus homens ir até uma profetisa, até uma mulher buscar uma palavra da parte de Deus, sendo que naquela época havia profetas ali, o profeta Jeremias, que era contemporâneo dessa época, Sofonias. Por que ele pediu para ela? Porque ela era a voz que Deus precisava naquele momento. Porque Deus não olha para a nossa capacidade física, para a nossa sexualidade, se é homem, se é mulher, não. Ele olha para um coração disposto, para aquele que está no secreto com ele, que tem intimidade com ele e que pode, no momento, trazer uma palavra de juízo. Um coração que vai fazer aquilo que ele deseja, aquilo que ele pede, e não vai omitir nada. É dessas pessoas que Deus precisa. É desse tipo de mulher que Deus está buscando. Mulher que vive uma vida no secreto com o Senhor. Talvez mulheres que ninguém dá nada, talvez mulheres que estão escondidas, que não têm seus nomes nos holofotes, que não têm um destaque talvez na sociedade, dentro de uma igreja,
mas são mulheres que vivem uma vida de oração, uma vida no secreto, uma vida de renúncia, uma vida que agrada ao Deus. Essas mulheres que Deus está buscando, é esse tipo de pessoa que Deus procura. Talvez até o dia de hoje você tenha vivido no secreto. Deus tem contemplado a sua intimidade, tem observado as suas renúncias. Até hoje você esteve no secreto, mas Deus vai fazer a sua voz bradar. E o mundo vai ouvir a sua voz. Pessoas irão te procurar para pedir um conselho, para pedir que você faça uma oração, para que você transmita algo de Deus para elas. E a sua voz será ouvida. O Senhor está dizendo: estou fazendo algo novo no meio dos teus. Estou fazendo algo novo na sua vida. E muitos vão olhar e vão ficar espantados. Mas você terá certeza que sou eu. Porque você sabe da intimidade. Você sabe o que você tem vivido no secreto com o seu Deus. E assim como Uda, como essa profetisa, tudo que o Senhor mandar você falar, você fale. Mesmo que seja uma palavra dura, mesmo que seja uma palavra de juízo, fale. Porque o Senhor vai te honrar. O Senhor vai te honrar no meio dos teus. Que Deus abençoe a sua vida. E você compartilhe essa reflexão. Você que tem chegado até aqui, tem assistido todo esse vídeo, compartilhe essa reflexão para que possa alcançar mais pessoas. E se você tem se achado no anonimato, se você tem pensado que Deus não tem visto você, saiba que o Senhor tem te contemplado em todo o tempo. E o momento da sua voz ecoar chegou. Eu conto com você, filho, assim diz o Senhor. Eu conto com você, filha. Seja um canal de bênção nessa terra. Deus abençoe o seu dia.